Hoje vamos contar mais uma das histórias maravilhosas sobre a perfeição da sabedoria, do venerável Nagarjuna. A história de hoje é sobre a perfeição da disciplina. Na vez passada em que contamos a história sobre a perfeição da disciplina, falamos sobre Kokalika, um monge que caluniou Sariputra e Moggallana, devido ao seu ciúme pelos dois. E por causa da sua fala falsa, ele acabou renascendo no inferno. Hoje contaremos mais uma história da perfeição da disciplina, sobre a fala falsa. E a história de hoje se chama A Lição de Rahula sobre Fala Falsa. Então, novamente, um caso em questão é o do filho do Buda, Rahula, que ainda era uma criança, mas ainda não havia entendido a importância de cuidar de suas palavras. Quando as pessoas chegavam e perguntavam: "O Bhagavan está aqui ou não?", ele os enganava dizendo: "Ele não está aqui", quando na verdade ele estava. Se de fato ele não estava presente, quando os outros perguntavam a Rahula: "O Bhagavan está aqui ou não?", ele os enganava dizendo: "O Buda está aqui". Alguém informou ao Buda sobre isso. O Buda então disse a Rahula: "Pegue uma bacia, encha-a com água e lave meus pés para mim". Depois que seus pés foram lavados, ele instruiu Rahula: "Cubra esta bacia". Então, obedecendo a ordem, ele imediatamente a cobriu. O Buda então disse: "Pegue água e despeje dentro da bacia". Depois de despejado, ele perguntou: "A água entrou ou não?" E Rahula respondeu: "Não entrou". "Não entrou, pois está coberta". O Buda disse a Rahula: "As mentiras de uma pessoa que não tem senso de vergonha ou culpa cobrem sua mente e então, da mesma maneira que na bacia coberta não entrou a água, o Dharma do caminho não entra na mente do mentiroso". Conclusão: os 10 efeitos kármicos da fala falsa. Como afirmado pelo Buda, a fala falsa tem 10 retribuições kármicas. Quais são as 10? A primeira é que o hálito da pessoa que fala falsamente sempre cheira mal. Nós conhecemos às vezes pessoas que não importa que elas escovem os dentes, utilizem spray para deixar o hálito fresco, o seu hálito sempre cheira mal. Então, essa é uma das retribuições kármicas por ter falado mentiras no passado. A segunda retribuição kármica da fala falsa é que os bons espíritos se afastam dele, enquanto os espíritos mal intencionados seguem seu caminho com ele. A terceira retribuição kármica é que, embora essa pessoa possa ter casos em que diga a verdade, as pessoas não acreditam nem aceitam. E há uma pequena história que às vezes contam-se para crianças para ensinar sobre essa retribuição kármica da mentira. É que havia um pastor, um jovem pastor que criava ovelhas. E ele sempre, uma vez ele chamou o vilarejo, as pessoas do vilarejo, dizendo: "Ei, vem vindo um lobo, por favor, me ajudem a proteger minhas ovelhas".
E aquilo era mentira, ele só estava enganando as pessoas, e quando todos vieram para ajudar a proteger, ele caiu na risada, achou muito engraçado ter enganado as pessoas para elas virem. Então ele fez isso uma segunda vez e as pessoas vieram, e novamente era mentira. E na terceira vez em que ele disse que vinha um lobo, essa vez era verdade, o lobo estava realmente ali. Mas as pessoas já não acreditavam nele. Então o lobo comeu todas as suas ovelhas. A quarta retribuição kármica é que essa pessoa nunca pode participar de discussões ou debates com aqueles que são sábios, pois ela nunca tem argumentos corretos. A quinta retribuição é que ela é sempre caluniada e sua reputação horrível de mentirosa é ouvida em todo o país. A sexta retribuição é que essa pessoa não é respeitada pelos outros. Embora ela possa emitir instruções e ordens, as pessoas não as aceitam e nem as seguem. A sétima retribuição kármica é que ela sempre sofre de muita preocupação e tristeza. A pessoa que mente sempre precisa lembrar a mentira que contou e as diversas versões para várias pessoas para quem contou. Então está sempre muito preocupada de não errar a versão que vai contar às pessoas, e também isso gera muita tristeza e muita preocupação em sua mente. A oitava retribuição é que essa pessoa planta as causas e condições kármicas para ser caluniada. A nona retribuição é que, quando seu corpo se deteriorar e sua vida chegar ao fim, então essa pessoa cairá nos infernos, assim como a história passada sobre a disciplina de Kokálika. E a décima retribuição é que, se essa pessoa renasce no reino humano, ela sempre será caluniada. Então, essas são as 10 retribuições kármicas negativas da fala falsa. A fala falsa possui 10 retribuições kármicas negativas. Porém, aqueles que sempre proclamam o Dharma correto, elogiando as qualidades do Buda, recebem 10 retribuições kármicas positivas. Assim como falamos anteriormente na história do monge com a respiração perfumada, ao ser perguntado sobre a fragrância exótica de sua respiração, o monge respondeu ao rei com esse verso: a fragrância das flores nos arbustos e nas árvores é totalmente superada por esta fragrância como incenso. É capaz de agradar a mente de todas as pessoas. Vida após vida, ela permanece sem cessar. E seguiu explicando, dizendo: em suma, os frutos são 10 vezes maiores, que o rei ouça com atenção. A pessoa obtém grande reputação e as feições são sempre belas, experimenta felicidade e é objeto de respeito. Sua aura brilha como o sol e o luar. Assim, torna-se amada por todas as pessoas. Possui eloquência e também grande sabedoria. Pode então acabar com as aflições. A pessoa cessa todo o sofrimento e atinge o Nirvana. Esse monge explicou em profundidade. Primeiro, se alguém elogia as qualidades possuídas pelo Buda e faz com que isso seja ouvido por todas as pessoas, por causa dos resultados que surgem como recompensa, ele passa a obter a grande reputação. Segundo, se alguém elogia as qualidades genuínas do Buda e faz com que todas as pessoas experimentem deleite por causa da força que nasce desse mérito, vida após vida, as feições são sempre belas.
Terceiro, se alguém explica para as pessoas as transgressões e virtudes, permitindo-lhes chegar a um lugar de paz e deleite, por causa do mérito que é assim produzido, experimenta felicidade e está sempre contente. Quarto, os poderes de louvar os méritos do Buda fazem com que todos que ouvem tenham a mente tornada humilde. Por causa do poder produzido por este mérito, a pessoa acumula eternamente respeito dos outros como recompensa. Quinto, exibindo a lâmpada do falar do Dharma, iluminando e despertando todas as pessoas, por causa do poder produzido por este mérito, o impressionante brilho de uma pessoa irradia a aura como o sol. Sexto, se de muitas maneiras elogia-se os méritos de Buda e deleita assim os corações de todos por essas palavras, por causa do poder produzido por este mérito, será sempre amado pelas pessoas. Sétimo, se com um discurso inteligente alguém elogia os méritos de Buda, que não podem ser medidos e não podem ser exauridos, por causa do poder produzido por esse mérito, a eloquência da pessoa é inexaurível. Oitavo, se alguém elogia os maravilhosos dharmas do Buda, que ninguém pode superar, por causa do poder produzido por esse mérito, a pessoa possui grande sabedoria que é pura em sua natureza. Nono, quando alguém elogia as qualidades possuídas pelo Buda, faz com que as aflições dos homens sejam mínimas. Por causa do poder produzido por este mérito, as aflições são cortadas e as impurezas eliminadas. E décimo, como os dois tipos de aflições chegaram ao fim, o Nirvana nesse corpo já foi alcançado, como quando torrentes de chuva caem do céu, todos os fogos se extinguem e nenhuma brasa permanece. E a mente da pessoa que utiliza a fala falsa passa a confiar em visões errôneas. Então fala da maneira destruindo dignos e nobres. E nisto é como o bambu, que ao produzir o fruto, traz assim a destruição da própria forma física. Então, essas são as 10 retribuições kármicas positivas da fala correta. Por que falamos mentiras? Qual o objetivo da mentira? Segundo contamos na vez passada sobre a fala falsa, se a fala falsa acarreta tantas desvantagens, por que então as pessoas se envolvem na fala falsa? Resposta: existem aqueles que são tolos e deficientes em sabedoria. Quando encontram dificuldades angustiantes, contam mentiras como um estratagema para escapar delas. Eles não reconhecem a maneira pela qual as coisas se desenrolam. Quando cometem uma transgressão na vida presente, não percebem que, mais tarde, haverá uma imensa retribuição kármica resultante dessa transgressão da fala falsa. Então, novamente, existem pessoas que, embora estejam cientes do fato de que a fala falsa acarreta uma transgressão, ainda assim se envolvem em contar mentiras devido à abundância de cobiça, raiva ou ignorância. Quando erramos e queremos encobrir um erro, então inventamos uma mentira. Não fui eu quem quebrou esse vidro. Não sei quem rasgou esse papel. E assim por aí vai. Continuamos criando mentiras para encobrir nossos erros. Ou então queremos impressionar alguém.
Dessa forma, aumentamos as nossas qualidades ou diminuímos nossos defeitos para não parecermos tão ruins. Por exemplo, mentir no currículo para uma vaga de emprego. Então a pessoa fala que tem várias línguas, sabe várias tecnologias, vários conhecimentos, só para conseguir uma vaga de emprego. Ou então vai numa consulta médica e mente para o médico sobre os hábitos saudáveis ou não saudáveis. Ou então a pessoa mente para o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, etc. Apenas querendo impressionar, aumentar as qualidades ou diminuir os defeitos. Quando não sabemos a resposta para uma pergunta, mas ainda assim queremos responder, então inventamos algo e terminamos mentindo. Às vezes perguntam nossa opinião sobre um assunto e, para evitar de criar uma discussão ou magoar a pessoa, mentimos. Por exemplo, assistimos o discurso de alguém e essa pessoa vem e pergunta: o que você achou do meu discurso? E talvez não tenha sido tão bom assim, mas acabamos mentindo, falando: foi ótimo, puxa vida, como foi bom o seu discurso. Então criamos uma mentira. Ou então alguém pergunta sobre temas polêmicos, por exemplo, o que pensa dos candidatos, dos políticos, etc. E também acabamos inventando mentiras para evitar uma discussão. E um caso mais sutil ainda é quando pessoas perguntam coisas inadequadas e nos forçam, nos obrigam a dar uma resposta. Por exemplo, alguém pergunta: e você, quanto ganha? Qual o tamanho da sua casa? Quantos cômodos, quantos quartos tem nela? Que carro você tem? Você é casado, casada? Tem namorado, noiva, etc. Todo tipo de perguntas inadequadas que não dizem respeito à pessoa que está perguntando, mas mesmo assim há pessoas que fazem esse tipo de perguntas inconvenientes. Então, nós acabamos nos sentindo obrigados a responder e às vezes até mentimos para não darmos satisfação da nossa vida. E a melhor estratégia para evitarmos de mentir ou utilizar a fala falsa é não responder nada se não tem resposta adequada. Se não sabe a resposta, diga que não sabe. Se não quer responder, não responda, ou apenas diga: eu não quero, não posso responder isso. Se a pergunta invade a nossa privacidade, não devemos dar satisfação sobre isso e dizemos apenas que: ei, isso não lhe diz respeito, não vou responder. Toda pergunta tem uma resposta adequada, e às vezes o silêncio é a melhor resposta. A fala também é uma arte, é a arte de viver e conviver. E para que se torne bonita, nossa comunicação precisa de muito treino. Às vezes, se não queremos contestar algo, ou não deve ser respondido, ou não queremos responder, a melhor estratégia é dizer não sei, se no caso não souber, ou manter o nobre silêncio. Se por um lado, falar qualquer coisa que venha à mente, qualquer mentira, sem se importar, ou tomar responsabilidade pelos efeitos causados, é um extremo da fala, por outro lado, divulgar abertamente a vida privada, expondo a própria vida e as vidas dos outros, há pessoas que são assim, falam todos os fatos aos quatro cantos do mundo. Esse é o outro extremo da fala, que seria uma honestidade estúpida. Então, num extremo, a mentira, o engano. No outro extremo, a divulgação indiscriminada ou honestidade estúpida. E não devemos tomar
a mentira ou a fala falsa como uma pequena coisa, pois tornamos isso um hábito, e a cada pequena mentira que construímos, vamos criando uma grande montanha que ao final nos esmagará com suas retribuições kármicas negativas. E na maioria das vezes, nós não somos estúpidos ou tolos, somos apenas negligentes com nossa fala, por esse mau hábito. Portanto, devemos treinar nossa fala para não criarmos causas para retribuições negativas, mas falar adequadamente ou manter o nobre silêncio, sempre com compadoria. Namo Pho.